Olá, cheguei. Olá, boa noite, Tudo tudo bem? bem? Boa Como é que noite, tá a minha careca? tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo, que bom ter você aqui pertinho. As pessoas já estão começando a entrar. Que bom, Shellen, precisamos do público. que bom você estar por aqui. Regina, sempre presente. A gente pode fazer nesse iniciozinho, Maurício, um bate-papo informalzinho, assim, até as pessoas entrarem mais, uns 2 minutinhos antes da gente dar, né? Ficar dando as Sim, boas-vindas, na verdade, né? Porque é tão bom ter todo sim, mundo aqui pertinho e ouvindo a gente, sim, dá uma sensação de carinho, né? sim. Hoje eu passei o dia respondendo, entrando em contato com pessoas que viram a postagem e perguntando sobretudo se os canais, se tinham outros canais. A gente precisa até pensar isso também depois, Ivane, se só o Insta é suficiente para o acesso, viu? Sim, sim. Sim. É, a gente vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, afinal de contas, deixa eu só arrumar aqui a cadeira mais uma vez. A gente vai falar exatamente sobre isso, né? No nosso papo de hoje, né? Como nós, professores, né, seja do ensino básico até o ensino superior, como a gente está lidando com essas tecnologias, né? Sim, Boa sim. noite, Raí. Um desafio para a gente. Exato. Aqui também, viu? Tem muita É, gente que eu bom, conheço aqui, muito legal, fico feliz. Né? ei, Carol, a Carol veio. Carol é uma professora amiga lá da universidade. Sim, A Renato Biscasso entrou também agora. muito bom. Muito bom, muito bom. Ah, Bom, gente, legal. Estou gostaria vendo de o pessoal aqui de agradecer. Barra do Garças. Tem gente aqui de Barra do Garças entrando, fico muito feliz. Ex-alunos da Universidade Federal do Mato Grosso, via Raíssa, Luana, amigas também, estou vendo o Fernando aqui. Muito bom, fico Aham. feliz pela presença. É a minha primeira vez, eu preciso desse apoio, apoio moral. É, esse suporte, esse acolhimento, né, para a gente poder ficar, Sim, se sentir mais à vontade. Embora nós estejamos em casa, né, isso de alguma forma poderia já nos deixar familiarizados, né? Mas, na verdade, isso não é suficiente para que esse desconforto não aconteça. Está me ouvindo bem? sim, sim. Tá. A sua conexão caiu um pouquinho. Olá, É, Renato. Tudo deixa eu bem? só. Estou vendo o pessoal entrando aqui, fico muito feliz. Obrigado, gente. Boa noite. Pessoal de Barra do Garça, sobretudo aqui da região e de outros lugares desse país. Bacana, bacana. Bom, gente, então vamos começar agradecendo, Ivane, duas então. vezes o seu sinal travou um pouquinho, tá? Dois Eu momentos, tá? percebi também, mas Uhum. engraçado, porque na minha tela aqui, na minha tela é como se o seu tivesse travado. Que doideira isso, né? É Sim, muito útil sim, isso. Aí você fica atualizando e aí entra de novo. sim, sim. Mas vamos devagarzinho, a gente vai se adaptando. Vai sim, vai sim. Carol, Carla, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, né? Nós encerramos hoje, na verdade, o mês, né, de lives do mês de agosto, né? Estamos com um projeto de agosto, não, de julho, né? Já estou em agosto já. Minha velocidade está alta. É, nós estamos encerrando julho, né? Com a live de hoje, né? A agosto nós teremos algumas também, mas mais provavelmente em setembro, quer dizer, nós daremos continuidade, né? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. É muito, muito bom, né, perceber que as pessoas, né, embora a gente tenha uma infinidade de lives, uma série, né, uma exacerbação
de informações, é sempre muito bacana poder trocar, poder compartilhar, conversar um pouquinho, né? E usar essa ferramenta desse espaço para que a gente possa trocar informações e ver as pessoas de uma forma bacana, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, ao Maurício Guedes, que é o nosso convidado de hoje, né, agradecer ao público de modo geral, né, e gostaria de colocar que, assim, ao longo, né, da live, eu vou estar registrando as questões, né, caso vocês percebam uma coisa interessante para questionar, enfim, para perguntar. E a gente vai deixar um pouquinho mais à frente, mais para o final, né, os questionamentos, para o Maurício não interromper tantas vezes a sua fala, mas é claro que se houver alguma pergunta, né, que seja pertinente ali no momento, eu, né, assim como o Maurício também vai responder. Tá? Então, gostaria só de contextualizar um pouquinho, né, o tema de hoje, né, que falar de ensino, né, especialmente falar do trabalho de professores, né, seja do ensino básico ou do ensino superior, é um tema complexo, né, desafiador. Né, eles envolvem uma série de variáveis, né, que vão desde variáveis, características pessoais, certo? A características contextuais, né? E quando eu estou falando de características contextuais, eu não falo especificamente ou pontualmente, por exemplo, da falta de um material que o professor, né, não tem para trabalhar em sala, né? Mas eu falo, sobretudo, de questões mais amplas, né, que provavelmente atravessam também outros trabalhadores, né? Eu vou tomar emprestado aqui um pouquinho a um conceito do Robert King Merton, né? Ele diferencia um pouco o conceito, né? Ele faz uma diferenciação da questão da estrutura cultural e da estrutura social, né? Ele diz que a estrutura cultural, né? Nós poderíamos entender essa estrutura cultural, aquela estrutura construída socio-historicamente, né, através dos valores que são importantes para aquela sociedade. Né? Então, a sociedade, de certa forma, ela escolhe, né? E, obviamente, essa escolha não é... A gente não consegue perceber essa escolha no aqui e agora, né? É uma escolha que se dá ao longo das gerações, né? A gente está falando aí de uma construção sócio-histórica, certo? E esses valores, né, por exemplo, ter uma boa qualidade de vida, né, o que é qualidade de vida, o que se quer, né, em relação ao status de trabalho, né? Então, esses valores vão sendo, para ser bem redundante, vão sendo valorizados, reforçados pela sociedade. Então, determinadas sociedades, né, têm uma cultura que valoriza, que tem determinados valores, né? Uma outra coisa é a estrutura social, né? Essa estrutura social, na prática, ela deveria, né? Ela é construída por instituições que deveriam facilitar a colocação desses valores na prática, ou seja, escolas, trabalho, né? Todas as instituições sociais, né, a própria estrutura social ela deveria fornecer, de alguma forma, condições para que essas metas culturais, né, esses valores culturais pudessem ser colocados em prática. Então, teoricamente, esses dois conceitos eles deveriam ser sincronizados, né? Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, né, e a gente vê isso muito aqui, né, no Brasil, em outros lugares do mundo também, mas a gente vai falar, né, basicamente aqui do nosso contexto brasileiro, certo? A gente não vê essa sincronia, né? De modo geral, a gente vê uma estrutura social que não dá conta, né, de responder a esses valores que são construídos culturalmente,
né? E aí, essa falta de sincronia, né, pode afetar, né? Percebam que é uma possibilidade, né, uma hipótese. Pode afetar o cotidiano de trabalho, podendo assim gerar estresse, podendo assim ser uma fonte de estresse, né? Adicionado a isso, nós temos as fontes de estresse, que são exigências pessoais, nós temos as exigências profissionais, que estão aí embutidas, né, nessa estrutura cultural e nessa estrutura social, né? E que podem, ao longo do tempo, acumular nesse profissional. No caso, especificamente, hoje, estaremos falando de professores, né, professores do ensino básico, do ensino superior, e gerar situações conflitivas. E essas situações conflitivas, consequentemente, gerar um mal-estar. De todos os mal-estares, certo? Nós temos o estresse, né, que é um ponto-chave do nosso papo de hoje. Então, nesse sentido, nós falarmos de professores do ensino médio, falar do ensino fundamental, falar do ensino infantil, ou até mesmo do ensino superior, nós devemos ter um certo cuidado, porque, mesmo sendo uma categoria profissional, nós temos particularidades dependendo do período, né, que esse professor trabalha, né? Mas esses professores, atualmente, vêm tendo que se deparar, né, com uma outra ferramenta de trabalho, que são as novas tecnologias da informação, né? E isso tem gerado, né, a gente tem visto artigos publicados, como sendo essa ferramenta um dos elementos geradores do estresse. Então, para falar, né, sobre estresse, sobre professores, né, falar de todas essas percepções, né, eu convidei hoje o professor Maurício Guedes. E eu vou passar a palavra a ele para que ele possa se apresentar. Né, o Maurício Guedes eu posso só falar uma coisa rápida, de apresentação também, porque o Maurício Guedes é um irmão para mim, né? É uma pessoa amiguíssima, né? Então, assim, nós nos sentimos aqui muito à vontade, mais uma vez, para falar e, enfim, e para sorrir, porque eu acho que essa troca é muito bacana, Maurício. Passo você a palavra, senão eu vou ficar falando demais aqui. Obrigado, Rivane, pelo carinho, pelo convite. É uma alegria enorme poder compartilhar desse espaço e desse momento com mais um tema que nos une, tá? Muito feliz mesmo. Vamos lá. Eu vou me apresentar um pouquinho, porque eu acho que talvez tenha pessoas que não me conheçam, então vou falar um pouquinho quem eu sou, de onde vim, o que eu fiz mais ou menos, depois a gente entra no tema do nosso encontro hoje aqui. Bem, sou Maurício Guedes, professor do campus universitário do Araguaia da UFMT. Esse campus fica na cidade de Barra do Garças, fica no sudeste do estado do Mato Grosso, aproximadamente 500 quilômetros da capital Cuiabá, e é uma cidade que divide 2 estados, do Mato Grosso com o estado de Goiás. A minha formação acadêmica praticamente foi toda realizada no Rio de Janeiro. Primeiramente a filosofia, que eu fiz na Faculdade de São Bento, e em seguida a graduação em psicologia e na PUC-Rio, lá onde também fiz o meu mestrado em psicologia clínica, quando a gente se conheceu há uns dias atrás, né, Rivane? Então, meu mestrado foi em psicologia clínica pela PUC-Rio. Eu fiz uma investigação sobre música e violência. Na oportunidade, eu pesquisei o funk proibido no Rio de Janeiro, conhecido como Proibidão. E mais recentemente, eu fiz o meu doutorado na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. E, na ocasião, eu fiz uma investigação sobre... avaliei a aprendizagem de crianças parasitadas, crianças com vermes. O estudo foi realizado na zona rural de Jaboticatubas, que é uma cidade da Grande BH. E eu avaliei, então, o impacto
da verminose na aprendizagem de crianças de escolas do campo, na zona rural da Serra do Cipó. Nessa oportunidade, eu avaliei também o estresse desses docentes, dessas crianças, decorrente do impacto da infecção parasitária. Então, o meu encontro com o estresse, o estudo mais aprofundado sobre o estresse, se deu aí no doutorado e abriu portas para eu compreender o estresse em outras situações, em outras condições. Bem, aqui no campus Araguaia, da UFMT, eu estou há aproximadamente 10 anos, onde ministro disciplina de Psicologia da Educação nos cursos de licenciatura, formação de professores. Além disso, eu desenvolvo projetos de pesquisa e de extensão, projetos de extensão, sobretudo na formação continuada de professores, e projeto de pesquisa, o adoecimento docente. Essa é a minha atuação aqui no campus do Araguaia. Perfeito. Pois é, então, com todo esse conhecimento, né, o Maurício vai trazer para a gente hoje aqui algumas percepções, né, que ele vem tendo a partir das observações de investigação dele. E, assim, é muito curioso, né, Maurício, porque, tradicionalmente, né, os professores, de modo geral, sempre trabalhavam em casa, né? O professor, outras profissões também, né, sempre levavam o trabalho para casa, né, ou trabalham em casa, né? Não é por conta das novas tecnologias da informação que o professor começou a trabalhar em casa, certo? Né? Esse professor, a gente até poderia dizer que, junto a outros profissionais, o professor sempre trabalhou em home office. Né? Em home, que é, né, uma nomenclatura que a gente usa muito hoje em dia por conta das novas tecnologias da informação, mas se você parar para pensar, o professor sempre trabalhou em home office, offline, mas em home office. Mais em home office. Então, quer dizer, esse trabalho, na verdade, né, desenvolvendo atividades, planejamento, avaliação, pesquisa, né, enfim, N atividades que o professor faz, né, para preparar a aula, né. Então, a gente começa a pensar, né, lá na década de 90, obviamente que os computadores, né, já eram utilizados para fins militares, governamentais, né, mas essa popularização, né, a disseminação dos computadores, dos PCs, né, marcado na literatura, né, a grande difusão de seu uso a partir da década de 90 para cá, né, quando também se começou a utilizar o computador, né, na parte educacional básica, né, no ensino superior e etc. Certo? Então, e o mais interessante que, assim, a inserção dessa tecnologia, né, sempre veio, né, e sempre, de alguma forma, foi colocada, apresentada como uma forma de facilitar o trabalho do professor, né, deixar o professor mais livre para fazer outras coisas, entre elas o lazer, entre elas também, né, ler coisas diferentes, literatura, ver filmes, enfim, tudo que se diz respeito à arte, né, exatamente como uma mola propulsora para a sua própria profissão, né? E o que a gente tem visto, né, dentro dessa realidade que a gente vive atualmente, né, é que algumas literaturas ainda reforçam, né, a prática, né, de que essas novas tecnologias, especialmente o uso da internet, né, vem facilitado esse trabalho. Sim, acho que é inegável, né, e assim, nós não poderíamos ser ingênuos também a ponto de negar essa facilitação de uma certa parte, né? Sim. Mas eu queria saber de você, Maurício, exatamente isso, né? Primeiro, duas coisas, né?
primeiro, o que você tem observado na sua prática de pesquisa em relação à inserção das novas tecnologias da informação, né, no trabalho dos professores, né, falar um pouquinho sobre isso, e fazendo articulação com o estresse, né? Como é que você como você se interessou pelo estresse, né? O que fez com que você pesquisasse professores, estresse e fazer de alguma forma uma mediação aí com as novas tecnologias? Queria que você falasse um pouco sobre esses elementos conosco. Obrigado, Reivane. Antes de te responder, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Nos anos 90, houve um profeta italiano que anunciou a sociedade do ócio, justamente decorrente do avanço da tecnologia, das condições, da melhoria das condições de vida, ia nos possibilitar isso. A gente viu o avanço das tecnologias e a sociedade do ócio, do lazer, não chegou. O que eu tenho observado entre os colegas, e a gente conversou já sobre isso, é que a gente tem trabalhado mais. O fato da tecnologia estar aqui à nossa frente, isso não quer dizer que a gente tem desfrutado de lazer, tem trabalhado muito, muito mesmo. Todos os meus colegas estão em home office, têm trabalhado muito, reuniões, encontros, não param. Então, a vida não ficou tão tranquila assim. Bem, respondendo a sua questão, o interesse por estudar o estresse veio, primeiramente, pela experiência no doutorado, que eu comentei inicialmente. Por estudar o estresse nos estudantes, eu olhei para o fenômeno de uma forma diferente. E depois, um segundo motivo foi a partir da experiência de formação continuada de professores aqui em Barra do Garças. Nesses projetos de extensão de formação continuada, eu fui solicitado por professores coordenadores pedagógicos para contribuir nos espaços de formação continuada nas próprias unidades escolares para tratar de temas que abordassem as relações interpessoais e o trabalho em equipe. E isso me chamou a atenção e me fez construir um projeto de pesquisa para investigar isso de forma mais aprofundada, mais detalhada, no contexto da rede municipal aqui. Então, foi a partir desses dois fenômenos. Antes de falar do estresse docente, eu gostaria de comentar, de fazer uma consideração inicial, que o estresse é um problema de saúde da sociedade pós-moderna. Sabe-se que em níveis elevados e prolongados, o estresse tem consequências físicas, psicológicas, cognitivas, sociais e compromete a qualidade de vida. Sabe-se que a origem, você comentou no início até também, as origens que provocam são multifatoriais, tem aspectos internos, tem aspectos externos, então não é tão simples assim. Mas eu acho, e aí trazendo para o tema da tecnologia também, que o estresse está associado ao estilo de vida. O estresse está associado ao estilo de vida. E quando a gente olha numa perspectiva mais ampla sobre o comportamento na sociedade pós-moderna, a gente observa, Reivane e colegas, que o comportamento é marcadamente individualista. O individualismo caracteriza esse comportamento que leva ao consumo para satisfazer, para obter a realização, a satisfação, e isso gera frustração, porque nem sempre se alcança a felicidade plena, a realização. Então, há um componente, eu quero dizer, um componente social, cultural, que também é causador de estresse. Tá? E eu penso, depois você pode até contestar, que há dois fatores, por exemplo, que contribuem para esse sofrimento emocional causado pelas frustrações, pelo desejo não realizado. E eu aponto dois fatores, vou ser até breve. O primeiro fator, o que os autores chamam de enfraquecimento dos dispositivos culturais. A religião, a família, a escola. A gente viu isso a partir da modernidade, o enfraquecimento dessas instituições que outrora tinham um papel de referência, de segurança, eram os guardiões dos valores, da moral, das tradições. Então, nota-se o enfraquecimento dessas instituições. É bem verdade que há paradoxo.
embora o enfraquecimento dessas instituições, a gente observa também movimentos, grupos reacionários, conservadores, querendo afirmar comportamentos, tradições e valores. Então, existe isso também na sociedade. Mas a gente lendo numa perspectiva mais ampla, nota-se, então, esse primeiro aspecto, que é o enfraquecimento das instituições, que norteava o comportamento outrora. E um segundo aspecto diz respeito à nossa relação com duas categorias importantes, espaço e tempo. E essa relação modificou, sobretudo, com o advento das tecnologias, das novas tecnologias da comunicação e da informação. E por que essa mudança afeta o sujeito? Porque a categoria espaço ela é importantíssima para dar referência, pertencimento, lugar, ordem, ordenar as coisas e ordenar a gente mesmo. E o tempo é importante porque ele dá o ritmo, a regularidade. Vamos pensar aqui o calendário. De repente bagunçaram tudo isso, a noção de espaço aponta para o desaparecimento e o tempo se tornou instantâneo, online. Então, isso gera uma confusão também do ponto de vista psíquico, emocional. Então, você perde. Se a gente fosse utilizar o termo de Bauman, né, seria um tempo fluido, né? Fluido, isso mesmo, isso mesmo. Então, perceba, do ponto de vista simbólico, a gente não tem as referências culturais, institucionais, a religião, a família forte, e do ponto de vista existencial, físico, a gente perdeu a referência. E foi muito interessante observar com a pandemia que, de repente, um vírus colocou a gente para casa, para entrar em contato com a família, para entrar em contato com a gente mesmo. De repente, a ágora, o espaço público que era da felicidade, do encontro, do consumo, de repente nos colocou a uma nova realidade, que também é geradora de estresse. Teve um psicanalista, chama Christian Dunker, ele escreveu uma coisa bem interessante, me chamou a atenção, que ele falou que a pandemia gerou uma dieta narcísica forçada. Que essa dieta narcísica forçada, ela fez a gente baixar a bola um pouquinho, baixar um pouco da nossa arrogância, diminuir o consumo, diminuir a devastação, e essa sensação de fuga para frente, da ansiedade, né, dessa coisa meio louca. Bem interessante esse aspecto. Você queria falar? Eu estou vendo que você está assim. Não, é porque eu estou digitando, as pessoas estão falando, né, da modernidade líquida, né, do Bauman. Porque eu sempre cito, né? Na verdade, eu trabalhei com esse autor na minha tese de doutorado, lá na PUC, fazendo uma articulação do Bauman, a modernidade líquida, o Richard Sennett, que é a corrosão do caráter, e o Manuel Castells, que tem a trilogia Sociedade em Rede, né? Então, esses três autores, que na verdade não são psicólogos, são sociólogos, né? E eles vão dar essa noção para a gente, né, de como que a estrutura cultural e social que eu citei inicialmente na minha fala, ou eu citei, na verdade, um outro autor, que é o Merton. O Merton, na verdade, é mais da área jurídica do que da psicologia ou da sociologia, mas ele quer dizer, jurídica jurídica social, né? E aí ele vai falar exatamente que existe, né, esse estímulo, né, da cultura, fazer com que nós pensemos, né, que várias coisas são ótimas, são produtivas, assim como vários conceitos, né, na psicologia são utilizados, né, de uma forma inadequada ou distorcida, né, essa estrutura cultural, ela nos estimula a pensar que nós podemos conquistar as coisas, só basta nós nos esforçarmos, né? E, na verdade, né, essa estrutura cultural, né, que, como você colocou também, né, fomenta e reforça os valores dessas instituições que hoje estão enfraquecidas, certo? Elas não encontram na sua estrutura social uma forma de
se colocar em prática. Então, vem o Richard Sennett e fala, olha, as pessoas estão à deriva, né? As pessoas não sabem o que fazer, quer dizer, elas são cobradas, elas têm uma noção de que é uma percepção, na verdade, né? De algo que pode alcançar, mas na verdade ela não consegue alcançar por falta desse subsídio, né? Por falta dessas estruturas sociais que viabilizariam, né? Que colocariam em prática esses valores, né? Então, o Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, na verdade, ele também está falando, né, da mudança desses valores, né? Ele tá falando exatamente da liquidez, né? Não diria, acho que não é liquidez a palavra correta, mas do estado líquido com que essas membranas que davam contorno a estas instituições sociais não existem mais. Então, essa falta de membrana faz com que esse espaço que você mencionou seja confuso, né? Esse espaço que sempre nos deu contorno na vida familiar, no trabalho, na escola, né? Não existem mais à medida que as novas tecnologias da informação, especialmente as tecnologias digitais, que eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Porque quando a gente fala de novas tecnologias, a gente pode estar falando aí de uma série de tecnologias, né? Existem muitas tecnologias que um dia já foram novas, né? E que não são necessariamente digitais. Então, hoje, nós estamos falando dessas tecnologias, dessas novas tecnologias digitais, como uma possível fonte geradora de estresse, que faz com que essa percepção da relação tempo e espaço seja confusa, né? Estava pensando, Reivane, quando a gente pega essa condição macro, e agora vamos pensar só a escola, e a escola, talvez, das 3 instituições que eu citei, a religião, a família, a escola talvez seja aquela que ainda a sociedade ainda se propõe, ainda com crise, com dificuldade, mas ela é importante e ela ficou com o ônus da fragilidade das outras. Então, a família não sabe como orientar, mas a escola tem que assumir esse papel. Então, e aí as outras instituições todas trazem para a escola essa responsabilidade. E aí, pensando a realidade do docente, eu busco o conceito do espanhol Esteve, que você conhece, o mal-estar docente, que é justamente uma reflexão em cima dessa condição, dessa exigência que é cobrada sobre o professor, e é mais um ponto que compromete a qualidade de vida e a saúde do docente. Eu acho que isso que você vai falar agora, Maurício, já responde uma pergunta que feita pelo Guedes. Professora Reivane, boa noite. Gostaria de saber o estresse dos professores se manifesta de que forma, né? Então, como é que você vem percebendo a manifestação desse estresse dos professores, Maurício? Olha, vou falar a partir do que eu tenho observado aqui, né? Os professores, eles têm a própria estrutura da escola, ela não dá espaço para essa manifestação das condições, vamos dizer, subjetivas, emocionais. As propostas são muito mais, do ponto de vista teórico, metodológico, do que humano, desenvolvimento humano. Então, sim, o professor, com o tempo, ele não vai tendo mais condições de tocar o trabalho e vai pedindo licença. Talvez as manifestações mais comuns são essa, a partir das licenças, o afastamento e desvio de função. São mais presentes. Tá? Ou então, algum tipo de manifestação de adoecimento abrupto. Né? Isso da notícia da ausência de uma política de qualidade de saúde para o docente. Né? Os componentes culturais, sociais, que agravam essa situação, a gente já vem comentando aqui nessa live, né? Do ponto de vista cultural, das referências,
A gente poderia acrescentar outros que contribuem para isso. A desvalorização salarial, a Sim. quantidade, salas superlotadas, cobrança, a ausência dos pais na formação dos estudantes. Então, tem uma quantidade de componentes e esse estresse vai se manifestando de diferentes formas. Então, não tem uma forma específica, mas a gente pode identificar a partir do afastamento e do desvio de função que é muito presente em professores. Uhum. Eu acrescentaria também, Maurício, por exemplo, especialmente no ensino superior, né, que foi o rol digamos assim, de participantes da pesquisa que eu fiz, que assim, a cobrança por produtividade, né? É muito curioso, né, que os próprios órgãos de fomento, por exemplo, de pesquisa, existem metas, né? Uhum. Não não estou falando especificamente de uma instituição de ser pública ou privada, né? Eu conversei com professores tanto de instituições públicas quanto de instituições privadas e estadual, né? E eu pude perceber que uma dos geradores de estresse é essa pressão por produtividade, né? Sim. Adicionado a isso, né, como a gente está falando aí das novas tecnologias digitais, adicionado a isso, a velocidade com a qual essa produtividade tem que ser realizada, né? Então, eu percebo que hoje, para além dos relacionamentos interpessoais estabelecidos entre professor-aluno, professor-instituição, né, direção, coordenação, nós temos também essa pressão de produzir, né, algo que necessitaria de um tempo que não é o tempo, não é nem mesmo o tempo e nem é mesmo a mesma velocidade que o computador tem, né? Eu costumo brincar que o nosso HD, né, o nosso HD é diferente desse HD, né, por melhor que seja a tecnologia, por mais avançada que seja essa tecnologia, essa produção científica, acadêmica, né, de você escrever, de você construir o conhecimento, ele requer um tempo que não é um tempo, digamos assim, simultâneo, sincronizado com o tempo online, né? É preciso nós estarmos assíncronos para que nós possamos estar em algum momento síncronos com essa população-alvo, né? Então a gente percebe que essa cobrança, especialmente no ensino superior, né, ela é muito, muito forte também. Percebo, Reivane, no ensino básico também há cobrança, mas diante de tantas outras exigências que tem, do desafio que tem, o professor vai desenvolvendo uma estratégia mais mecânica do que reflexiva para sobreviver. Tem até um autor chamado Charlotte que fala assim, a prioridade do professor é sobreviver. Depois, se ele puder, ele ensina. Então é mais ou menos isso, ele precisa sobreviver do ponto de vista psíquico, ele precisa sobreviver do ponto de vista da identidade profissional, ele precisa sobreviver fisicamente mesmo, às vezes. Então é isso. A cobrança é tanta e ele não tem esse tempo para processar, do jeito que você bem colocou, para processar, para refletir o seu fazer. Isso não é tão simples, sobretudo em condições precárias que vive a maior parte dos professores que atuam na educação básica pública. Sim, sim, sim. Como a Tessa, né, a Cláudia está colocando aqui no chat, são temporalidades distintas, né, entre o fazer pesquisa, produzir conhecimento, né, e, na verdade, o professor também de ensino superior, hoje, ele se vê atravessado por essa lógica, né, e arriscaria até dizer
que ele também busca a sua sobrevivência. Sim, imagino. Assim, para a gente não ficar falando muito de forma muito pessimista, eu queria chamar a atenção para um evento que eu acho que vai sei lá, fazer a gente pensar um pouquinho. Semana passada foi aprovado o Fundeb, que é o fundo que dá todo o suporte para a educação básica nesse país. E algumas coisas foram interessantes na aprovação desse documento, é que aumentou o recurso, é importante, depois a gente discute a gestão, mas aumentou também focando na educação infantil e na formação de professores. Eu fiquei curioso aqui dentro de mim mesmo, poderia ter uma linha específica para cuidar da qualidade de vida do professor, para a saúde do professor. Ivane, aqui na pesquisa que eu fiz, a média de idade, a média de tempo de serviço dos professores está por volta de 14 anos, ou seja, significa que os professores aqui estão na metade da sua vida profissional. E quase 50% desses professores já apresenta sinais e sintomas de estresse. Estão na metade da carreira. E a análise que a gente fez, não há diferença se você tem 5 ou 20 anos de carreira, o estresse está presente na vida, às vezes, de quem entrou há um ano. Então, é toda uma condição que você descreveu, que leva a um sofrimento emocional, a uma cobrança, autocobrança, que acaba corroendo, né, a qualidade de vida do docente. Então, eu espero que os políticos, com essa nova lei, que é uma lei interessante, foque numa política de qualidade de vida do docente. Vamos ser otimistas, né, Maurício? Sim. Vamos ser otimistas. Mas para que a gente não continue, né, com o próprio Richard Sennett coloca, né, lá na corrosão do caráter, né, sentir-se o fantasma da inutilidade, né? Eu acho que hoje em dia, né, uma das questões que são colocadas, né, dentro dessa questão do adoecimento psíquico do professor, né? Porque assim, quando a gente fala do estresse, né, a gente não está falando daquele modo, né, usual, cotidiano, corriqueiro, do senso comum que as pessoas estão acostumadas a utilizar. Né? A gente está falando, assim, de uma identificação clínica, né, do desenvolvimento do estresse. E como outras patologias psicológicas, o estresse ele pode vir acompanhado de outras comorbidades. Né? E a gente sabe que a própria Organização Mundial de Saúde, né, já apontou que a depressão, né, seguido da ansiedade, né, são as patologias que mais acometem os professores. Né? E os professores são afastados, né, por esses motivos também. Quer dizer, o estresse, tem até uma estudiosa muito interessante também que fala sobre estresse, a professora Marilda Lippe, né, que tem um laboratório do estresse, se não me engano é da Unicamp ela. Campinas. De Campinas, né? De Campinas, isso. E aí ela desenvolveu um instrumento, né, para avaliar, para mensurar o nível de estresse clinicamente falando, né? Então, junto com esse instrumento, né, a gente percebe que o estresse ele nunca vem sozinho, né? Ele sempre está atrelado, né, a uma outra comorbidade, né? E de modo geral a depressão. E essa depressão, ela vem, alguns autores, né, vêm explicando, né, isso a partir do que o próprio Sennett coloca, né, desse sentimento, desse fantasma da inutilidade, porque assim como os professores, também outros profissionais de outras áreas, não só da área da educação, mas da área da saúde também, por exemplo,
se encontram numa necessidade de fazer cursos, de fazer uma série de capacitações, das quais muitas vezes não são aproveitadas, né? E esse professor se depara com esse fantasma da inutilidade. Poxa, eu tenho tanta experiência, eu tenho tantas histórias, eu tenho tanto conhecimento, eu tenho uma formação, né? Eu sou tão capacitado e eu não sou aproveitado, né? Não sou valorizado, né? Eu acho que mais do que aproveitado, talvez a valorização seria o nome. E um outro autor também que eu gostaria de destacar é o Christophe Dejour, que vai falar exatamente do adoecimento psíquico no trabalho, né? E o Christophe Dejour, ele fala do vazio intelectual, né? Que exatamente, mais ou menos, né, comparando ao que o Sennett coloca, né? Essa sensação de desvalorização, de despersonalização, né? O profissional ele começa a perder o sentido do que ele está fazendo, né? E essa perda, hoje em dia a gente está falando tanto de ressignificação, né, que é tão importante, mas quando o professor ele já está, né, num momento de adoecimento, esse momento já não ele já não tem mais ferramentas, estratégias psíquicas para lidar com esse desamparo, com essa desvalorização, com essa falta de cuidado, né? Então, ele se depara com esse vazio intelectual. Para que tudo isso que eu fiz? Para que serve? Né? Porque, assim como outras profissões, o professor também, na sua formação, ele tem esse valor, né? O meu conhecimento vai servir a alguém, a uma sociedade, ele tem uma função coletiva que não se concretiza, né? Ou se concretiza de uma forma muito árdua, né? Pode comentar. Tem um autor que fala, você vai entender, tem um autor que fala que o professor tem o vício do sonho. Muito interessante. Ele não desiste. Muito interessante isso. Evane, tem alguém que perguntou aqui, eu vou responder. Se o estresse é uma doença, o estresse é uma reação do organismo. Só que ele, em volume contínuo, alto e contínuo, ele já deixa de ser uma reação de defesa, né, para se tornar um problema. Então, o que acontece? Toda vez que você está em alerta, com medo, com perigo, você está numa situação de estresse. Agora, se você vive a vida inteira com medo, o seu organismo vai estar em alerta o tempo todo, produzindo um hormônio que faz muito mal para a nossa vida, que é um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele em quantidades aumentadas no nosso sangue, ele baixa a nossa imunidade e abre janela para adoecimentos. O que acontece com alguém continuamente em estresse? Ela vai gastando energia. O desgaste de energia vai chegar uma hora que acaba a bateria. Esse vazio, esse fim da carga, geralmente quando a pessoa já apresenta problemas, adoecimento. A depressão, geralmente, é associada com esse vazio. Acabou o gás, acabou a bateria. Sim. E aí, geralmente, a pessoa já está manifestando problemas mais sérios. Sim. Bem, Maurício, eu acho que a gente pode dar até um pouquinho, você poderia até explorar um pouquinho melhor esse assunto, né, para a gente tentar começar a finalizar, né, faltam aí 10 minutinhos para a finalização do nosso bate-papo. Deixa eu continuar, então, falando um pouquinho do estresse a partir daquilo que eu estudei no meu doutorado. Eu estudei. Vamos lá. Isso, fisicamente o estresse é manifestado, né? A Tessa, né? Maurício, ou a Luana coloca, Maurício, você disse que um dos sintomas do estresse são os pedidos de licença, desvio de função, etc. Fisicamente o estresse é manifestado, o estresse desencadeia
né, peraí, perdi aqui. O estresse desencadeia a ansiedade ou se relaciona? Então, acho que você poderia fechar aí Vamos uma devagar. A fala. Luana, professora Isso. Luana, minha aluna, muito simpática, foi minha aluna. Primeiro, assim, não é o estresse que leva ao afastamento, ao desvio de função, mas as condições desencadeadas pelo estresse, né? A pessoa com estresse continuado, prolongado, ela vai manifestar algum sofrimento e que isso vai desencadear em desvio de função ou licença. Fisicamente, o estresse é manifestado dores no corpo, tensão, pescoço, coluna, você vai sentir, fora outras manifestações, a gastrite, queda de cabelo, a quantidade de manifestações, a somatização como resultante do estresse. O que mais, Sim, Luana? sim, sim. Até mesmo doenças mais graves, né? Boa Sim, noite. sim, Até sim. doenças mais Não? graves, né? Esse adoecimento ele pode de fato paralisar. A gente tem até aqui, tem uma querida aluna, Tessa, ela é professora e passou, né, por um processo de readaptação, né? E até mesmo esse processo de readaptação, quer dizer, você ser deslocada para uma outra função, muitas vezes também pode ser um gerador de estresse, né? Porque a pessoa é deslocada para uma outra função que não tem nada a ver com o que ela fazia ou com a formação dela, enfim. Sim, sim, sim. Eu queria comentar o seguinte, o que a gente pode fazer para diminuir o estresse, do ponto de vista individual? Mudar o estilo de vida, mudar o comportamento. O que eu falo, que eu tenho falado para os professores da rede municipal? Olha, tem problemas estruturais e a gente não vai vencer tão facilmente, mas enquanto a gente está nesse processo de melhorar a condição do professor, do profissional, docente, vamos fazendo a nossa parte e o que eu combino com eles? Atividade física regular é importante, e pesquisas têm mostrado o quanto isso está inversamente relacionado ao estresse. Alimentação balanceada e de forma regular. Uma boa qualidade do sono. Falar em sono, há muitos professores que para dormir precisam de remédio, uma quantidade significativa. Na minha pesquisa, que usa remédios relacionados às emoções, controle de ansiedade e depressão, 30% dos professores estão tomando remédio para esses problemas, né? Isso me fez lembrar agora ao falar do sono. E outra coisa muito importante para a melhoria dessa qualidade de vida, uma organização da vida com espaços para lazer, para o descanso, isso é importante. Claro, o Maurício aqui pode estar falando de uma forma um pouco utópica, mas a gente pode ir construindo essa mudança aos poucos. Tem professores que às vezes não têm condições pelo seu estilo de vida, trabalham em 2 escolas, tem criança, tem uns afazeres fora da escola que não permite isso. Mas é preciso pensar nesse sentido, porque do contrário, sedentarismo, sono precário, alimentação não regular, complica muito mais a vida do docente. Potencializa, né? E Sim. você me fez lembrar uma coisa bem interessante, Maurício, porque, só para eu finalizar aqui a minha fala também, que assim, é muito comum, né, professores, tanto do ensino básico quanto no superior, trabalhar em mais de um lugar, né? E o que é comum também em outros tipos de profissionais, como, por exemplo, enfermeiros que viram, né, plantões, etc., médicos, enfim, uma série de outros profissionais. E o professor não é diferente, né? Então, essa falta de tempo, essa gestão do tempo, que é muito difícil, porque é fácil falar de um gerenciamento de tempo sem pensar na questão econômica, né? Mas muitas vezes o professor ele necessita ele depende daquela questão econômica, então fica muito difícil para ele regular, né, administrar isso, né? E nesse sentido, né, esses trabalhos eles têm gerado, né, uma potencialização desse estresse, que é a síndrome de burnout, né? A gente não vai entrar
não vai entrar aqui hoje, não tem como a gente aprofundar nesse assunto nesse momento. Inclusive, a gente já pode deixar isso como uma próxima live, né? Para a gente falar sobre a síndrome de burnout que acomete profissionais de saúde, de modo geral, e professores, exatamente por essa exacerbação de trabalho, entre outros motivos. Bem, pessoal, eu gostaria muito de agradecer. Sim, vou passar a palavra para você, mas eu já vou fechar aqui minha fala. Muito de agradecer a todos vocês pela presença, pela participação, né? Eu estou aprendendo muito com essas lives também, principalmente no que diz respeito às tecnologias, não é mesmo, Maurício? Né? Eu sou um sujeito aqui de pesquisa vivo, né, que estou sendo atravessada exatamente por essas tecnologias, e eu acho que isso, né, ao mesmo tempo que faz parte, é importante, faz parte do nosso contexto de trabalho, é importante que a gente reflita sobre ele também, para que a gente não seja atravessada simplesmente sem nenhum sentido, sem nenhum significado para a gente. Tá? Então, gostaria de agradecer. Aguardem, então, as próximas lives. Maurício, muito obrigada por suas contribuições, muito obrigada por sua participação, pelo pronto atendimento em participar, né? Gostei muito. Como qualquer, né, outro assunto, acho que a gente poderia explorar mais coisas, mais elementos, e, enfim, fica o convite aí para um próximo encontro. Um beijo grande para todos vocês, gente. Muito obrigada. Maurício. Obrigado. Olha, eu estou curioso em saber qual vai ser o impacto da pandemia na saúde do professor, dadas as exigências todas que estão sendo impostas. Obrigado, Rivane, obrigado aos que acompanharam a gente. Eu deixo uma lição que é de Shakespeare, que antes da gente envelhecer, que a gente fique sábio antes de ficar louco. Ele diz assim, então a gente busca sabedoria, o conhecimento, o autoconhecimento. Eu acho que é uma forma para a gente lidar com esse sofrimento do mundo. Então, a gente tem que buscar o autoconhecimento como uma estratégia para lidar com essas angústias, com esse sofrimento do mundo. E é a dica que eu deixo ao professor nesse sentido. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Maurício. Um beijo grande. Boa noite a todos, gente. Obrigada. Tchau, tchau.